Vamos seguir lá para a Europa. Informações ao vivo para você aqui no Jornal da Manhã com Luca Bassani. A cúpula anual dos BRICS começa daqui a pouco em Kazan, na Rússia, com uma abertura do presidente Vladimir Putin. E a expectativa é de que ele fale sobre a guerra na Ucrânia, depois da pressão de países do bloco pelo fim do conflito. Todos os detalhes sobre essas expectativas de abertura desse evento com Luca. Qual deve ser a postura de Putin? O que a gente pode esperar dele, hein, Luca? Boa tarde. Bom dia a você, Lívia, a todos que nos acompanham. Começará agora, durante esta terça-feira, a cúpula dos BRICS, essa que tende a ser a mais importante do bloco desde Ekaterimburgo há mais de 10 anos. O presidente Putin, que inicialmente não tinha como objetivo falar sobre a guerra da Ucrânia, está sendo relativamente pressionado tanto pela Índia quanto também pelos países muçulmanos que adentraram o bloco na última rodada de adesão. Outro fato importante de se mencionar é que esta será a primeira cúpula com aqueles novos membros como membros oficiais, né? O Irã, Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Etiópia, a Arábia Saudita, que não adentrou de maneira oficial, mas também terá um representante, além, é claro, dos membros fundadores, ou os membros iniciantes, assim podemos dizer, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Teremos a presença também de Xi Jinping, uma presença de peso, afinal a China é a maior economia deste bloco e que dá maior sustentação, principalmente com seus acordos bilaterais com todos os países que pertencem aos BRICS, além, é claro, do próprio Brasil, está sendo agora representado pelo chanceler Mauro Vieira. Não só as questões relacionadas à Ucrânia devem ser discutidas, mas também do Oriente Médio. Afinal, com esta nova adesão de países muçulmanos, há muito interesse na região do Oriente Médio que esta guerra seja solucionada e que a Rússia, a China e o Brasil também possam utilizar sua influência diplomática para tentar costurar um cessar-fogo. No que diz respeito à Ucrânia, Putin já deixou claro que não vai abrir mão dos 4 territórios que foram anexados unilateralmente pela Rússia, né, Zaporídia, Kherson, Luhansk e Donetsk, mas que estaria disposto a abrir novas rodadas de negociação para acabar com a guerra aos moldes que aconteceram em abril de 2022, lá no início do conflito. De qualquer maneira, eles tentam se colocar de uma forma antagônica ao Ocidente, inclusive com conversas econômicas acontecendo para que as transações entre os países do bloco possam acontecer em moedas que não sejam o dólar americano, para mostrar exatamente essa contraposição ao Ocidente, aos Estados Unidos, ao G7. A reunião dos BRICS começa hoje, seguirá por mais alguns dias. Com certeza várias declarações importantes serão feitas, tantos outros documentos redigidos, e nós ficaremos sempre aqui de olho para atualizar ao longo desta semana a nossa audiência também. Combinadíssimo. Luca Bassani, que volta daqui a pouco com mais informações para a gente direto da Europa. Cristiano Beraldo, temos um impasse, como tantos, globalmente falando, né? Nós temos uma Rússia que diz que não vai devolver territórios nessa negociação para a Ucrânia, nessa negociação pelo fim da guerra contra a Ucrânia. Nós temos uma Ucrânia dizendo que não vai ceder esses territórios que foram tomados pela Rússia naquele plano da vitória que foi apresentado na semana passada ao Parlamento Europeu pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Agora, essa pressão internacional para que haja uma negociação e um fim da guerra é realmente muito forte por parte do Ocidente. O problema é que essas nações que mais pressionam pelo fim da guerra não estão no BRICS. Pois é, Lívia, esse tipo de situação precisa ser resolvido por países que tenham uma força em relação ao ofensor, sobretudo, que nesse caso a Rússia tem uma capacidade militar e uma relevância geopolítica maior do que a Ucrânia. E você hoje tem uma situação no mundo em que os Estados Unidos, com uma presidência fraca, a Europa, com vários problemas internos, não tem recursos para colocar o foco ali na solução desse problema. Teremos eleições nos Estados Unidos agora no início de novembro. Talvez haja uma mudança nesse equilíbrio de forças geopolíticos para que então os Estados Unidos possa entrar pressionando a Rússia para uma solução. Inclusive, o ex-presidente e candidato Donald Trump se comprometeu a cuidar disso antes mesmo de assumir a presidência, caso vença. Então, você precisa ter uma força muito grande do contexto internacional para que a Rússia se sinta pressionada
a encontrar um meio termo. Ela vai dizer sempre que ela não quer abrir mão de nenhum território ucraniano que ela dominou, que ela invadiu e dominou. Isso faz parte do momento que ela vive hoje. Mas, com os estímulos corretos, com a pressão correta, ela vai encontrar ali um meio termo com o qual ela conseguirá conviver. O Vladimir Putin precisa sair dessa disputa com algum gosto, algum discurso de vitória. Para Zelensky, o fim dessa guerra é primordial, porque ele está numa situação onde vive dependente de dinheiro externo e uma situação que, para a população ucraniana, é terrível. Essa guerra é péssima para a Ucrânia e é preciso encontrar o ambiente de normalidade. Isso só virá, de novo, com a atuação efetiva dos Estados Unidos nessa negociação.